Graça e paz, amados. Hoje teremos a nossa escola dominical online, devido aos acontecimentos aqui em Natal. Vamos começar com o texto bíblico que se encontra em Jeremias 17, do 7 ao 8, que nos fala assim: Bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor, porque ele é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro e não receia quando vem o calor. Mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se perturba, nem se deixa de dar fruto. Isso aqui serve para nos alimentarmos de um momento tão difícil como esse. Não perdemos a fé, a confiança de que o controle está no Senhor. E que a gente depende dele para tudo, e a nossa segurança está nele. Hoje não teremos a devocional. Vamos passar direto para o estudo que foi preparado pelo presbítero Máximo. Que Deus nos abençoe. Bom dia, queridos irmãos. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus, o Cristo. Que privilégio dos santos estarmos aqui mais uma vez em comunhão, em adoração a esse Deus que merece toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Que felicidade poder estar aqui vendo os irmãos e poder mais ainda partilhar um pouco das Sagradas Escrituras. Então, sem mais delongas, eu gostaria de expor o texto sucintamente em Gálatas capítulo 5. Não vou expor todo o capítulo, apenas dos versos 13 ao 26. Gálatas capítulo 5, 13 ao 26. Vamos ler de forma alternada. Eu começo e os irmãos respondem a leitura. Gálatas 5, 13 ao 26. A liberdade é limitada pelo amor. O verso 13 diz: Porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne, sede antes servos um dos outros pelo amor. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que, porventura, seja do vosso querer. Ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus que tais coisas praticam. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Vamos orar, irmãos. Soberano Deus, eterno Pai, Espírito Santo do Senhor, a Tua palavra foi lida, Pai. Que essa palavra venha a ser aplicada aos nossos corações, que possamos ser em contínuo, Pai, aplicando essa palavra em nossos corações, andarmos em novidade de vida. Nos ajuda, Pai, tem misericórdia de nós. Em Teu santo nome, que eu oro e agradeço. Amém. Então, meus irmãos, uma das razões pelas quais Paulo ele escreve essa carta, e vale reiterar isso aqui, é pensar em que Paulo, mais uma vez, ele está refutando alguns falsos ensinos que, desde o início da igreja primitiva, estava permutando ali os meandros daquela igreja primitiva. E, como boa parte das cartas de Paulo, Paulo sempre está refutando alguns desses hereges, tentando trazer problemas ao seio da igreja. Isso, como vamos
filosofias. E aqui nós observamos nessa nossa leitura aqui, rápida, pelo menos um desses problemas aqui heréticos que Paulo está refutando. Alguns dos Gálatas, eles estavam querendo acrescentar à salvação, que era exclusivamente a Cristo Jesus, procedimentos de lei mosaica, ou seja, não bastava apenas você ser salvo através da graça por intermédio do nosso Senhor Jesus Cristo, você tinha que cumprir ritos sagrados e tinha que se voltar à lei mosaica para assim dar essa contribuição e essa ajuda na salvação. E extensivamente, Paulo aqui, assim como em Romanos, ele trabalha com assertiva, argumentativa, muito importante, que a nossa salvação é exclusivamente através do mérito vicário do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual Deus ele nos justifica sem intervenção de obras, mas através da fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Por isso que lá na frente, Paulo ele vai reiterar lá em Efésios que nós somos salvos pela graça, isso não vem de mim, é dom de Deus, e muito menos vem de obras, ou seja, não há nada que eu faça para que eu venha galgar esse mérito que não me pertence, mas exclusivamente através do sacrifício de Jesus. E aqui nós observamos esse grave problema e observamos também um outro problema nessa nossa leitura, para a gente começar a ver o que é que nós iremos trabalhar. Além desse legalismo que estava sendo exaltado pelos Gálatas, e alguns Gálatas querendo se converter ao judaísmo, pensar nas questões da circuncisão, guardar os princípios da lei para alcançar a salvação, a gente vê um problema interno entre essa igreja, a gente vê um problema entre facções, assim como a gente vê lá em 1 Coríntios, problemas de facções dentro da igreja de Corinto, a gente enxerga também problemas aqui de facções, de dissensões de alguns irmãos. E Paulo, brilhantemente, ele apresenta o problema, mas também ele apresenta a solução. Veja que ele não só joga o problema, vocês estão assim, se virem para resolver. Não, ele apresenta a solução para acabar com essas questões legalistas e acabar com essas facções dentro da igreja. E o que ele apresenta na nossa leitura, que vai ser reiterado aqui na nossa fala, é produzir o fruto do Espírito Santo, que não vem de mim, mas do próprio Espírito Santo, através do amor. E o amor vai resolver esses problemas de cunhos teológicos e esses problemas interrelacionais de facções no seio da igreja. Então esse é o nosso contexto, essa é a nossa premissa, e nós agora vamos trabalhar sucintamente, verso por verso. Gostaria que os irmãos fitassem aí no verso 13. O verso 13 diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade, porém não useis a liberdade para dar ocasião à carne, sedes antes servos um dos outros pelo amor. Veja, meus irmãos, nós não devemos já alugar a liberdade. Isso aqui não quer dizer que nós temos licença para pecar. E eu gostaria que os irmãos guardassem isso. Nós não devemos ser licenciosos, libertinos, não somos chamados a ter essa liberdade para o pecado, e alguns estavam confundindo aqui essa liberdade como pretexto para pecar. Ah, pastor, mas a carne é fraca, é assim mesmo, né? Não, nossa liberdade foi do pecado e não para o pecado. Nós somos libertos do pecado e não essa liberdade aqui me autoriza a pecar. Cuidado com isso, meus irmãos. E esses erros ainda se entremeiam no seio da igreja hoje. Não é só um problema na igreja de Paulo, não. Aqui também as pessoas justificam os seus erros através desta suposta liberdade. Nós somos libertos do pecado e não para pecar. Então, tanto a lei como o pecado escravizam o homem, como a gente pode ver lá em Romanos, capítulo 6. E uma outra verdade que eu gostaria que os irmãos entendesse ao longo da exposição é a carne. Carne vai aparecer recorrentemente aqui no texto, e carne aqui, meus irmãos, não é essa gordura, não é o tecido adiposo, não é pele aqui, essa fofura que eu sou aqui de carne, não. Carne aqui é a nossa concupiscência, é o nosso desejo do mal, a nossa inclinação para o erro, através da nossa depravação total, da queda, lá no início do jardim do homem. Quando Paulo usa o termo carne aqui, é para representar isso, a nossa queda, o nosso estado de putrefação. Então nós devemos entender essa primícia a partir dessas explicações, e eu gostaria aqui já de fazer a minha primeira aplicação para os irmãos e fazer não um paralelismo,
mais uma distinção entre a suposta liberdade que o homem aí fora acha que tem e a nossa liberdade. O homem aí fora acha que tem uma liberdade que diz assim: eu posso fazer o que eu quero na hora que eu quiser. Muitos confundem liberdade também com independência financeira. Meu dinheiro agora está rendendo, tanto na renda fixa como na renda variável, e eu sou dono de patrimônios, e eu estou aplicando o meu investimento no investimento de fundos imobiliários, e eu sou independente financeiramente, então eu tenho liberdade de comprar o que eu quero e ir para onde eu quiser. Não, a liberdade do homem pode ser essa, que se resume fatidicamente aqui. A nossa liberdade, de acordo com o verso 13, é sermos cativos pelo Espírito Santo, sendo conservos um dos outros pelo elo sublime do amor. Essa é a nossa principal liberdade e diferença do homem natural aí fora, que acha que liberdade é isso, e a nossa liberdade não, é sermos cativos do Espírito Santo, sendo conservos um do outro em amor. Será que o homem aí fora entende isso que eu estou dizendo em pleno domingo pela manhã? Acho que ele não entende, não. Se não for a obra do Espírito Santo que nos alcançou através da revelação da sua palavra, o homem não consegue enxergar isso, meus irmãos. Como é que eu posso ser livre, sendo cativo do Espírito Santo e sendo servo um dos outros? Se não for através da obra do Senhor Jesus Cristo naquela cruz, que nos trouxe luz às nossas trevas. Glória a Deus, porque entendemos a nossa real liberdade. Deus seja louvado por isso. Então, querido irmão, principalmente jovens que são seduzidos aí pelos digitais influencers de uma suposta liberdade. Ah, você é livre, o negócio é sexo, droga e rock and roll. É isso aí, vamos juntos. Cuidado, meus irmãos, com essas vãs filosofias que têm permutado o nosso convívio cristão. Diga a esses supostos influenciadores que você é livre, que você é liberto, não pelas amarras da promiscuidade, pelos alucinógenos, pela anarquia, mas você é livre por causa da obra vicária do nosso Senhor Jesus Cristo. Então vamos continuar a exposição no versos 14 e versos 15. Diz assim: porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Veja, meus irmãos, que sublime, como Paulo reitera novamente o amor. Desde o início do verso ele fala de novo do amor. O amor é o guarda da nossa liberdade e o Espírito Santo é o seu guia. Nós somos guiados pelo esse amor que vem do Espírito Santo de Deus. E se Cristo aqui, como Paulo ele vai externar tanto aqui como em Romanos, Cristo é o resumo, é o fim, é o complemento essencial dessa lei. Então, se a lei nos aponta para conquistarmos a nossa vida através do nosso mérito, do nosso esforço, de métodos de direita para a esquerda, Cristo é o seu fim. Mas se a lei nos aponta para conquistarmos a nossa vida através do amor oriundo do Espírito Santo, Cristo, assim, é o seu cumprimento perfeito. Então, a partir do momento que eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não vou trocar meu Deus e Yahvé por qualquer coisa aí fora desse mundo. Eu vou devotar o meu tempo a esse Deus e eu mostro a Ele, através dessas minhas práticas, que eu não vou ter nenhum Deus além dele. Se eu amo o meu irmão, eu não vou atentar contra a vida dele, eu não vou usurpar a propriedade dele, eu não vou cobiçar a mulher dele. Tudo na nossa vida é gerido através de amor e não através de regras metódicas de direita e de esquerda. Não, nós aprendemos isso aqui. E veja como o amor é a primícia exata dessa exposição. Veja, meus irmãos, aqui nós observamos que o amor é a base de todo e qualquer relacionamento que seja saudável. Sem o amor, a vida seria insuportável. O amor, então, é essa base de todo e qualquer relacionamento que é saudável. Eu vos lembro o que é que o apóstolo em João fala lá, que aquele que diz que ama a Deus e não ama seu irmão é o quê? É um mentiroso. Como eu posso não amar ao meu irmão a quem eu vejo e amar a Deus a quem não vejo? E ele é mais radical ainda na sua exposição, lá no primeiro capítulo. Ele diz: aquele que odeia o seu irmão
anda nas trevas, vive nas trevas e não sabe para onde vai. Veja como as palavras de João são taxativas. E parece até brincadeira, né, meus irmãos? E aqui eu vou aplicar. Parece que nós falamos de amor utopicamente, como se fosse um espírito superior e ficasse só em falácias aqui. E parece que muitas das vezes os irmãos aqui dentro, e os irmãos na comunidade cristã em geral, não vivem esse amor. Parece que é só no mundo das ideias, é um amor platônico, né? Tem irmãos que não sentam no banco com o mesmo irmão, tem irmão que passa de largo para não ter que nem olhar para a cara do irmão, tem irmão que não toma nem mais a ceia porque não consegue liberar perdão para conviver com outro irmão. Isso é sério, meus irmãos, dentro do arraial do povo de Deus. Tem até pessoas que cantam música de vingança. Sabe qual é a música de vingança que o povo tem cantado aí, das antigas? Eu não sei hoje, mas eles cantavam a música assim: quem te viu passar na prova e não te ajudou, quando vê você na bênção vai se arrepender, vai estar entre a plateia e você no palco, vai olhar e ver Jesus dentro de você. Parece brincadeira, mas existe isso dentro das igrejas, meus irmãos. Eu acho que quando o povo lê esse texto, eu acho que isso não significa nada para a vida dessas pessoas. Isso feriu tanto a Paulo, que ele usa aqui um clímax verbal. Veja aí comigo, no verso 15, né? Vos mordeis, devorais, e chega no último, ser destruídos. Eu acho que isso magoou tanto o coração de Paulo, que ele é tão expressivo aqui que ele mostra o seu coração ferido. E eu acho que não há nada mais triste dentro de uma igreja que essa igreja ser destruída por ódio, por facções, por falta de amor. Isso é sério. Então, meus irmãos, não deixe para se reconciliar com seu irmão naquele momento do Natal. É o espírito natalino. O povo aí fora não fala isso, né? É o espírito natalino. Então, vou deixar para o espírito natalino cumprir esse amor na minha vida. E lá naquele dia, daquelas emoções ali flácidas, eu reconciliar-me com meu irmão. Não, meu irmão, o dia é hoje. Hoje o Senhor nos exorta a nos reconciliarmos com os nossos irmãos e vivermos, sermos conservos um dos outros através do amor. Vamos continuar a nossa exposição. E agora, observando assim, desta feita, o verso de número 15. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Veja, meus irmãos, quando o homem nasce de novo, ele externa para as pessoas fora e dentro do arraial que ele vive, pelo menos duas ações. A primeira ação é uma ação negativa para a nossa carne. Ele não satisfaz mais a concupiscência dessa carne. Concupiscência aqui é esse desejo intenso, forte, que me inclina ao erro, a desagradar a Deus. Agora eu não sou mais como outrora, que vivia no pecado, achava bom aquilo ali, minha mente era cauterizada, eu não estava nem aí. Hoje não. Eu caminho na minha vida de santidade e o pecado é um acidente e eu me arrependo e luto contra essas minhas falhas e o Espírito Santo de Deus me ajuda a seguir. E uma outra verdade é que quando eu nasci de novo, quando esse Espírito Santo opera em mim, eu não só abandono o pecado, eu não só atendo mais aos desejos da minha carne, mas agora eu produzo o fruto do Espírito Santo. Eu testifico esse andar para fora. Então, o movimento básico da caminhada cristã não é o correr, é o andar. É o devagarzinho, é mesmo lento, quase parando, mas a gente está indo lá. E nesse andar não é metódico, não é superficial, cheio de regras de direita, esquerda, para cima e para baixo, como um robozinho. Não. O nosso andar ele tem um alvo, ele tem um objetivo, ele tem um propósito. É o de onde sair para o onde chegar. A minha vida tem sentido nesse andar. Eu não ando errante por aí. Ó vida, ó azar, porque eu nasci, para onde eu vou, não. Meu andar tem um sentido, com um propósito, com um objetivo, para aquele grande dia. O homem aí fora vive a esmo, sem saber o sentido da sua vida. Nós não, nós andamos com um propósito. Mesmo caindo, nós estamos andando devagarzinho para chegar até aquele grande dia. E aqui eu gostaria de aplicar, observando esse andar. Assim como Claudino falou que nós devemos dar graça, que é uma ordem, aqui é um imperativo também. Nós devemos andar, meus irmãos.
Paulo não está pedindo não, por favor, andem, meus queridos, faça essa gentileza. Não, andai no Espírito, e é o melhor obedecer do que sacrificar. Eu lembro da Dona Salete. Dona Salete é minha mamãe. Ela é pequenininha. É uma nordestina braba. Eu lembro quando eu era magro, que o pastor Romeu dizia que eu só tinha cabeça. Nessa época eu sofria muito na mão de Dona Salete. Espero que ela não esteja me escutando agora. Que ai de mim, quando eu desobedecia a ordem da nordestina Dona Salete. Máximo, não faça isso. Ai de mim se eu fizesse, porque a mãozinha dela era pequenininha, mas era dura, viu? Que benza a Deus, e eu sofria consequências dantescas. Imagine só, meus irmãos, quando nós não atendemos ao Pai das Luzes, esse andar. Se a nossa mãe, a mãozinha dela dói, avalie a mão do nosso Pai Celestial, se nós descumprirmos esse andar. Então, meus irmãos, hoje é o dia, e ai daqueles que descumprem. Eu vos lembro que aquele já no Salmo 73, verso 27, diz: os que se afastam de ti, vou dizer de novo, os que se afastam de ti, eis que perecem. Tu destróis todos os que são infiéis para contigo. Tu certamente os pões em lugares escorregadios e os fazes cair na destruição. Salmo 73, verso 27. Vamos continuar. O verso 17 agora. O verso 17 diz: porque a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, porque são opostos entre si, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Antes de Paulo aqui adentrar na exposição das nuances entre as obras da carne e o fruto do Espírito Santo, ele adiciona uma informação importante. Veja que ele diz assim: para que não façais o que porventura quereis. No texto grego, no original, não diz assim não. Por isso vocês não podem fazer o que vocês querem. Não, não. Para que não façais o que vocês quereis. Paulo enxerga aqui, sabe o quê? Um potencial enorme entre mim e você. Mas não é um potencial de vitória, não. De prosperidade, não. Sabe que potencial é esse? É o potencial de inclinação para o erro, para o mal, para a danação. Paulo sabe a nossa índole, que é uma índole má, de inclinação ao erro. Por isso que ele diz, para que esse desejo não se aflore, não faça isso. Militem contra esse seu desejo aí forte. Você é uma potência aqui, ó, pastor Romeu, você é uma potência, mas uma potência para o erro. Então, cuidado, para que não façais aquilo que vos quereis. E veja que aqui nós recebemos uma intimação, sermos militantes. E aqui não é um militante político partidário, que destina sangue nas redes sociais por político A e por político B. Usa suas redes sociais para desfazer amizades porque a pessoa pensa diferente de mim. A nossa militância não, é contra esse nosso desejo errado de desagradar ao Espírito Santo de Deus constantemente. Então, meu querido irmão, utilize as suas redes sociais para dizer que você agora está andando em novidade de vida, para você dizer que está sendo transformado em contínuo pelo Evangelho da graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Utilize os seus meios para dizer que eu estou em processo de transformação contínua através do Evangelho. Se procedermos assim, nós assim estaremos também militando contra essa nossa natureza errada. Vamos continuar então nessa exposição e agora observar os versos 19 a 21. Eu vou ler aqui: ora, as obras da carne são conhecidas e são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdias, dissensões, facções, invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Aqui nós observamos pelo menos 4 grandes categorias que Paulo sintetiza as obras da carne. Veja comigo o verso 19, a primeira categoria que nós podemos enxergar aí,
são a categoria de cunho sexual. Veja a prostituição, impureza, lascívia, é uma dessas características da carne. Uma outra categoria que a gente pode observar aí são os pecados oriundos de ordem religiosa. Veja o verso 20, idolatria, feitiçaria, isso remete à segunda categoria, dessas ordens religiosas. A terceira categoria que a gente pode ver aí pontualmente são de ordens interrelacionais com as outras pessoas, inimizades, porfias, ciúmes, iras, discórdia, dissensões, facções. Veja como é grande essa categoria. E a outra categoria se remete a mim, aos pecados de cunho individual, invejas, bebedices e glutonarias. Eu não vou ter tempo de falar das 4 categorias pontualmente, mas eu gostaria de destacar a primeira categoria, que se remete à nossa depravação sexual, que Paulo expõe muito bem ali no meio de Romanos capítulo 1, e aqui ele continua dando ênfase primeiro a essa categoria de ordem sexual, que muitos cristãos têm caído nessa área. E eu gostaria aqui de pensar com os irmãos para fazer um adendo informacional antes de eu aplicar, e de pensar e trazer à tona uma relação muito proeminente que a gente vê no Antigo Testamento, do 6º mandamento com o 1º mandamento, dessa relação entre os pecados de ordem sexuais, com essa segunda categoria de ordem religiosa, e ver como está amalgamado no Antigo Testamento essa relação entre prostituição e idolatria. E a gente observar que um exemplo clássico disso é o caso do profeta Oséias, o quanto Deus pedagogicamente trabalhou ali no exemplo de Oséias para mostrar essa relação da prostituição com essa idolatria a outros deuses. Então, no Antigo Testamento era normal uma pessoa que se voltasse com uma mulher estranha, que não era sua, era a mesma coisa de voltar-se para um Deus que não era Yahvé, para um Deus estranho. E Paulo, ele sabia disso. Paulo era um conhecedor da lei, era um mestre, por isso que ele concatena essas categorias de forma organizada. Veja que ele organizou as obras sexuais, depois as obras religiosas, porque ele sabia, ele era um mestre da lei, e fora que o contexto sociocultural que Paulo vivia, também experimentava e denotava isso. Paulo vivia num contexto pesado, dos bacanais ali naquela época, do culto a Baco, da prostituição, da adoração a diversos deuses, e ele sabia disso. Então, Paulo aqui, ele coloca essas obras aqui de forma concatena para exemplificar a real noção dessas adversidades, desses perigos. E aqui eu gostaria de fazer minha aplicação, primeiro, dessa ordem, dessa primeira categoria, para os nossos queridos jovens, que são mais assediados por esses dardos inflamados da carne. E pensar com você, querido jovem, o quanto é importante observarmos a palavra de Deus para não pecar contra Ele. E cuidado com esses falsos digitais influencers, cuidado com esses supostos filósofos carnais, cortelas da vida aí, que querem ditar padrões de vida para você, que não seja através da palavra de Deus. Muitos dizem assim, mas rapaz, você ainda não perdeu a virgindade, isso é coisa do passado, isso é caretice, porque hoje a gente vive o amor livre, você é dono do seu corpo, você tem liberdade para você vai fazer o que você quiser, seja livre, siga o seu coração. E parece que esses conselhos vêm só daí de fora para dentro, né? Mas não, tem conselhos de jovens dentro da igreja que influenciam outros através dessas primícias erradas. Cuidado, querido jovem, cuidado, não troque o certo pelo duvidoso jamais. Não troque um momento de prazer por uma vida eterna. Lembre-se que o nosso resumo de vida não é aqui, mas é naquele grande dia, no alvo do nosso Senhor Jesus Cristo, no qual virá para julgar os vivos e os mortos. Então, como é que o jovem poderá guardar puro o seu coração? O salmista responde, lá no Salmo 119, no versículo 9, meditando segundo a sua palavra. E não é só para os jovens não que eu quero aplicar e que eu quero falar aqui não. Para você casado que me escuta, para você casado que casou pelas motivações erradas, e isso é verdade, meus irmãos, muitos casais hoje
casam pelas motivações erradas. E uma dessas motivações erradas, sabe o quê? É para suprir as demandas sexuais. É para dizer assim, eu vou casar porque meus hormônios estão à flor da pele e no casamento eu não vou ter mais essa tentação pecaminosa, inclinação para os pecados oriundos da sexualidade. E se enganam. Casam pelas motivações erradas, quebram a cara e vivem uma vida obscura e de aventuras que acham que enganam a todo mundo, a mulher, mas não enganam a Deus. Cuidado, meus irmãos, o Espírito Santo de Deus nos exorta a endireitarmos as nossas vidas. Eu acho que é por isso que existe tanto adultério, tanto divórcio no meio dos cristãos. E Hernandes Dias Lopes, ele trouxe um dado uma vez numa pregação e disse que esse número de divórcio tem crescido abruptamente. A igreja não cuida dos casais, a igreja não acompanha os casais, a igreja não exorta os casais a entenderem o real motivo do casamento. Esses casais casam pela aventura, pela satisfação sexual e acabam e depois colocam a culpa em Deus, na igreja e nas outras pessoas. Cuidado, meus irmãos, cuidado com isso. O Espírito Santo de Deus nos exorta a endireitarmos as nossas vidas, a nos arrependermos, se em tais práticas cometemos, e abandonarmos essas práticas e andarmos em novidade de vida. Paulo é taxativo, lá em Efésios e em Colossenses: maridos, amai vossa mulher. Ele diz lá também: maridos, amai vossa esposa. E veja aí, que mulher e esposa não estão no plural, não. Não são esposas nem mulheres, não. Ele não dá brecha aí à poliginia, não. Não. Feliz o leito sem mácula. Vamos continuar na exposição. O tempo já me está passando. Mas eu poderia passar a manhã toda aqui expondo as verdades contidas aqui nessa palavra. Verso 21 agora. Verso 21 diz assim: invejas, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, a respeito das quais eu vos declaro, como já outrora vos preveni, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja, meus irmãos, que a ideia de Paulo aqui não é uma ideia conclusiva. Ele não terminou aí, não. Invejas, bebedices e glutonarias e ponto. Ele não concluiu, não. Então, a ideia de Paulo não era dizer assim, não. Como a pornografia pela internet não está aqui, então quer dizer que eu posso pecar, quer dizer que eu posso ver pornografia. Não está escrito aqui. Paulo não quis dar nenhuma indulgência e dizer, se você fizer só isso aqui, até glutonarias, você já está com seu pedacinho do céu, tome aqui sua indulgência que você já ganhou. Não. Paulo, ele sabe da nossa expertise, do nosso jeitinho brasileiro, e de maneira nenhuma ele quis também criar aqui um Código Penal Cristão, o CPC, Código Penal Cristão, artigo número 1, artigo número 2, de modo algum. Paulo, ele sabe da nossa avidez para o erro, para o pecado, e por isso que ele diz assim, e coisas semelhantes a essas, coisas oriundas dessa que eu acabei de falar. Não dê uma de bobinho, não. Você é esperto, você sabe da sua inclinação para o erro. Lembra, você é uma potência, você tem um potencial enorme para desviar o caminho. Então, coisas semelhantes a essas também vai dar problema para você. E eu gostaria aqui de aplicar, baseado nessa última expressão que Paulo usa aqui no final do verso 21, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Veja, meus irmãos, que a mensagem de Paulo aqui, ela é taxativa. Paulo aqui, ele é grosso. Paulo aqui, ele não alisa a cabeça de ninguém, não. Paulo aqui, ele não mercandeja a palavra de Deus para atender imperativos humanos. Não. Ele é claro, não herdarão o reino de Deus. Veja, meus irmãos, tem muitos que dizem assim, pastor, não fala isso não. O irmão vive em adultério na igreja, mas ele dá um dízimo tão bom. Calma, pastor, vamos com calma. Pegue leve, senão vai espantar o irmãozinho e a gente vai perder o dízimo. Aí tem outros que dizem assim,
Não, pastor, isso é coisa do passado, é retrógrado, isso não existe mais, deixa de ser careta, pastor. Não fala disso não, porque no final Jesus é amor, e no final numa ideia universalista todo mundo vai ser salvo. Então relaxa aí, pastor, fica tranquilo. Aí algumas igrejas dizem assim: o pecado é um saco de tijolos que o diabo colocou nas suas costas. Libere aí esse saco de tijolos e seja um vencedor. Você é campeão, né? Tem a música que diz: campeão, vencedor, Deus dá asas. Você é o cara nessa pregação antropocêntrica que coloca você no centro do coração de Jesus. Parece um absurdo, mas existem essas loucuras aí que o mundo aí fora, não tão distante da gente, dentro de algumas igrejas pregam. Transfiguram a mensagem do Evangelho, que é pela graça, que é amor, mas também que existe uma condenação. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Paulo em nenhum momento ele alisa. Ele nos remete a uma condenação. E ai de nós, meus irmãos, ai de nós. Tem uma música do grupo Logos que quase mais eu acho que ninguém escuta, mas com certeza a irmã Drusila aqui já deve ter cantado, grande grupo Logos, uma música que a gente não canta mais, que deveria ser cantada, relembrada sempre aqui nos nossos cultos, se chama O Evangelho. Anota o nome dessa música para que você hoje medite na letra dessa música do nosso grande Paulo César, O Evangelho, do grupo Logos. Diz mais ou menos assim: eu sinto verdadeiro espanto em meu coração em constatar que o Evangelho já mudou. Quem ontem era servo, agora acha-se Senhor, e diz a Deus o que tem que ser. Mas o verdadeiro Evangelho é como a água que eu bebi. Ele é tão claro como a água que eu bebi, que não se negocia a sua essência e poder. Se clama o fado, a excelência perderá. Veja que profundidade a letra dessa música. E o que a gente canta hoje nas igrejas não se chega a um pouco do que o Paulo César escreveu. Então, de modo algum, nós podemos mascarar a dureza também, que é o Evangelho. Não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Então, vamos caminhar. Versos 22, versos 23. Diz assim: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Veja, meus irmãos, que aqui nós observamos aqui uma polêmica. E dessas polêmicas nos meus estudos, eu me aproximo exegeticamente do reverendo Augusto Nicodemos para desmistificar um problema aqui, porque Paulo usa esse fruto no Espírito Santo, né? E lá atrás ele usa obras no plural, obras da carne e fruto no Espírito Santo. E a aproximação exegética que eu tive, baseada no reverendo Augusto Nicodemos, é que fruto aqui é representado através de um lindo cacho de uvas. Imaginem aí aquele cacho de uva bonito, com 9 uvas bonitas, como a gente vê aqui, 9, e esse lindo cacho de uva com 9 uvas, e a principal uva, a uva mais chamativa, a mais suculenta, ele faz questão de começar com o verso, que é o quê? O amor. Veja novamente que Paulo reitera esse amor para resolver esses problemas. E além de um outro problema, é porque lá atrás Paulo usa obras da carne e aqui ele usa fruto do Espírito Santo. Por que será que Paulo não usou obras do Espírito Santo? Não continuou com a característica, obras da carne e obras do Espírito Santo. Porque obras sou eu e você que fazemos. Vem das nossas mãos, nós edificamos a obra, mas o fruto vem do alto, vem do Espírito Santo do Senhor. Então Paulo cuidadosamente, por isso que é importante estudarmos a palavra de Deus, para extrairmos essas preciosidades, para que a palavra seja aplicada ao nosso coração. Fruto é oriundo do Espírito, não vem de mim, mas a obra sim, é das minhas mãos, é feituras do meu erro. Então essa é a distinção, por isso que Paulo ele reitera aqui nas suas conclusões o amor. O amor é o dom supremo, 1 Coríntios capítulo 13, o amor é o que vai unir com perfeição o manto entre todas as coisas, como a gente vê lá em Colossenses. Então, meus irmãos, Deus não só nos ama, mas Ele ama
através de nós. Então, por isso, nós devemos ser conservos um do outro. A gente pode entender essa relação de fruto, mais precisamente essa importância do amor, para resumir esses frutos. Quando a gente olha para uma árvore, vê a árvore que sustenta os outros galhos, é assim o amor. Aquela árvore perfeita que está sustentando assim aqueles outros frutos oriundos do Espírito Santo. Da mesma maneira, quando a luz reflete as cores do prisma e nós vemos aquela luz, é a mesma analogia com esse amor. Então aqui nós podemos observar que esse fruto é o amor em ação. Então a partir do momento que eu amo, eu sou longânimo, eu tenho alegria, eu tenho paz, benignidade, bondade, e assim eu vou sendo uma pessoa nova através dessa transformação do amor. E veja como Paulo é brilhante. Ele mostra lá o problema, ele vai tratar desse problema através da cura do amor. E eu gostaria de concluir pensando agora nos versos 24 e versos 25. Primeiro fitar no verso 24 que diz: e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Veja, meus irmãos, que aqui existe uma identidade, e os que são de Cristo. Então existe um grupo que não é de Cristo. Existe um grupo que não herdarão o reino de Deus, porque tais coisas praticam. Então aqui há uma identidade. E aqui há um pretérito que diz aquelas pessoas que são de Cristo. São aquelas que crucificaram a carne lá na cruz do Calvário, que andam em novidade de vida. Então nós fazemos parte desse grupo, desse não que herdarão o reino de Deus, que vive nessas práticas aí que estão com a mente autorizada, mas nós que crucificamos lá a nossa carne naquela cruz do Calvário. Existe a distinção aqui de dois grupos. Então essa ideia universalista que tudo vai dar certo no final e todo mundo vai ser salvo, não existe isso. Existem os que são de Cristo e aqueles que não são de Cristo. A quem nós temos alimentado? Temos alimentado mais a nossa carne? Essas palavras aqui nos confrontam? Ou para a gente é normal? Qual Senhor nós temos servido? As nossas carnes ou temos buscado esse fruto em contínuo do Espírito Santo? Então essas verdades, elas jamais podem ser excluídas no meio da igreja. Vamos ver agora o verso 25. Se vivermos no Espírito, andemos também no Espírito. Ou seja, meus irmãos, eu preciso testificar publicamente, não só aqui no batismo, mas na minha lida diária, que eu nasci de novo e ando no Espírito, não só dizendo que eu abandonei as práticas passadas. Eu roubava, não roubo mais. Eu mentia, não minto mais. Eu adulterava, não adultero mais. Mas o que é que eu faço em contraposição a isso? Eu tenho andado no Espírito, eu tenho andado em novidade de vida. As pessoas aí fora veem o meu comportamento diferente. Não é simplesmente deixar de fazer, mas o que é que eu tenho feito para andar nesse Espírito? Eu tenho dado graças por tudo. O diácono Vinícius falou logo no início, né? As bênçãos relacionadas à obediência e as maldições da desobediência. O que é que eu tenho feito em relação a isso? Será que é simplesmente me batizar e pronto, já garanti o meu lugar no céu? Mas e aí? E o meu andar? E o meu testemunho de vida aí fora? Então não é simplesmente abandonar o passado, mas é a partir de agora andar publicamente mostrando que eu nasci de novo e que eu estou em processo de construção contínua através do Espírito Santo do Senhor. Amém, meus irmãos? Então, gostaria de orar para que o Espírito Santo de Deus aplique em contínuo as suas palavras no nosso coração. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos, Pai, porque a tua palavra é eficaz, a tua palavra não volta vazia, a tua palavra mostra ao homem do seu juízo. Que o Senhor, Pai, tenha misericórdia de nós, que o Teu Espírito Santo nos ajude, Pai, a andar em novidade de vida, testificando ao mundo o sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo. Em Teu santo nome, Pai, que eu rogo as bênçãos para a vida dos meus irmãos. E que eu já peço, Pai, clamo por essa igreja, para que essa igreja seja um referencial das boas novas do Evangelho. Em Teu santo nome que eu oro e agradeço. Amém.